Fala, meus amigos do Futuro e Procuradorias, professor Rodolfo por aqui. Vamos para mais uma correção de prova discursiva. Hoje é uma prova muito difícil, prova da PGR Rio Grande do Sul, um tema bem específico que a gente vai tratar aqui. Bora nessa? Antes de mais nada, não esquece de se inscrever aqui no nosso canal, de curtir esse vídeo para que ele chegue para mais pessoas, também nos seguir lá nas redes sociais no Future, @future.procuradorias. Bora nessa? Então, pessoal, vejam só. Resolução discursiva, nossa série aqui semanal. E a gente vai tratar hoje da questão discursiva da PGR Rio Grande do Sul. Bora nessa? Vem comigo. Disserte a respeito da matriz de alocação de risco em contratos administrativos e sobre o que vem a significar tal expressão e seus elementos. A resposta deverá tratar ao menos dos seguintes assuntos: o exame de sua constitucionalidade, ou não, claro, qual a sua finalidade e efeitos práticos, o seu exame à luz da teoria das áreas, com especial destaque a quais riscos podem ou não ser alocados para cada uma das partes no contrato. A fundamentação da resposta deve descartar questões político-ideológicas e se focar exclusivamente no direito administrativo brasileiro. Bom, então, questão mais conceitual, vinculada aí aos contratos administrativos, às concessões de serviços públicos, às parcerias público-privadas, que traz tema bem interessante. Bom, o espelho de resposta, o espelho da banca, não trouxe exatamente a resposta, ela só colocou os pontos ali que deveriam ser abordados. É isso que a gente vai fazer aqui, a gente vai desenvolver esses pontos, ok? Bom, primeiro ponto que deveria ser abordado, segundo o espelho, era o conceito de matriz de alocação de riscos, né? Ideia de risco, de incerteza, precificação dos riscos e respectiva atribuição subjetiva. Matriz e equilíbrio econômico-financeiro. Essa questão da matriz e o equilíbrio econômico-financeiro vai aparecer em vários outros pontos da questão, né? Mas a gente vai falar mais sobre isso. Vejam só, o que são riscos? O conceito de risco é um fato futuro e incerto. É um fato futuro incerto. Se uma condição, né, você tem o termo, a condição ali dos atos administrativos, dos atos em geral, né? A condição também é um fato futuro incerto, mas assim, o risco, ele tem uma incerteza um pouco maior. O risco, ele tem uma incerteza. É algo que você pode prever. Um risco é algo que você pode saber que ele pode acontecer. Não é prever que ele vai acontecer, é prever que ele pode vir a acontecer no contrato, mas é incerto, não se sabe, né? E aí, esse risco, além de ser um fato futuro e incerto, ele é um fato futuro e incerto que pode gerar custos extraordinários para o contrato administrativo. Pessoal, essa questão aqui, ela é muito importante para destacar o seguinte: quando você tem uma banca própria, você precisa estudar o examinador daquela banca. O examinador aqui da PGR Rio Grande do Sul, do Direito Administrativo, era o professor Egon Bockman Moreira. Ele trata muito desses assuntos de contratos, concessões, parcerias público-privadas, questões econômicas dos contratos. Ele é professor de Direito Econômico também. Então ele trata muito, e ele tem artigos sobre matriz de risco, ele tem um podcast, que ele tem um áudio nesse podcast sobre matriz de risco, então ele tem livros publicados que tratam da matriz de risco. É um tema que ele gosta muito, né? Se você tivesse estudado ele, quem tivesse estudado ele, estaria muito bem. Pois então, risco é um fato futuro incerto que pode gerar pode gerar custos extraordinários para o contrato, tá? Onerando a sua execução. Pois bem, existe risco para todos os jeitos, para todos os gostos, das classificações mais diversas. Riscos políticos, como o calendário eleitoral. Você sabe que numa eleição, né, pode ser que o gestor ali queira, buscando a reeleição, mexer ali nos contratos, mexer ali nas tarifas, mexer ali nas coisas, né, tudo mais. Movimentos sociais, populações indígenas, greves, são riscos políticos. Riscos jurídicos, né? O risco regulatório, o risco legal, licenças, questão da área extraordinária, a área econômica extraordinária que a gente vai tratar aqui,
né? Risco de judicialização de determinadas cláusulas. Então existem riscos econômico-financeiros do contrato, né? Alteração da demanda, alteração de estrutura, alteração técnica, riscos técnicos, riscos tecnológicos, riscos relacionados à moeda, à inflação. Tem muito tipo de risco, né? Muito evento futuro incerto que pode acontecer. Pois bem, ocorrendo esse fato futuro incerto, alguém vai ter que arcar com esses custos extraordinários. Quem que vai arcar com esses custos extraordinários? Bom, a princípio, né, você não tem uma regra que determine aí ex ante quem vai arcar com todos os riscos de todos os contratos. Até a lei de concessão de serviços públicos, a lei 8987, ela falava que a concessão ao particular, ela fala ainda, né, que a concessão realizada ao particular, ela é realizada por conta e risco do concessionário. Então ela vai usar o risco da concessão do concessionário, mas qual o risco? Todos? E aí a doutrina desde sempre fala, não é bem assim, né? Alguns riscos não vão ser dele, né? Até porque isso não é eficiente. Fala, não, você vai arcar com todos os riscos do contrato. Fala, beleza. Ele vai precificar esse risco na proposta dele. A proposta dele vai ser mais cara, porque ele tem mais riscos. Por outro lado, se a administração assume alguns riscos do contrato, a proposta dele vai ser mais barata. Então, o risco, ele é precificado no contrato. Não adianta querer chegar, não existe almoço grátis, né? O particular vai fazer tudo sob risco dele, o problema é dele. Ele já está recebendo as tarifas lá, está tendo lucro, então se tiver algum risco, aí um terremoto é dele. Ele se vira. Não é bem assim. Ele vai precificar isso. O valor do contrato vai ficar altíssimo, a tarifa vai ficar altíssima. Ok? Então, todos os contratos, eles têm riscos. E todos os contratos, eles dividem em riscos, tá? Não tem um contrato que todos os riscos vai só para umas partes. Ou o contrato divide risco de forma silente, ele é silente em relação aos riscos. Então, esses riscos serão buscados aí na legislação, quem é o responsável por cada risco. Ou serão solucionados posteriormente, num pedido de reequilíbrio econômico-financeiro, tá? Ou a alocação dos riscos do contrato de forma expressa, é o que a gente vai tratar aqui. Matriz, por sua vez, então a gente está falando de matriz de alocação de riscos. Matriz, por sua vez, é local, é sede contratual em que se torna explícita aquela cláusula, aquela atribuição prévia dos riscos, ok? É uma atribuição explícita, prévia e autocompositiva dos riscos naquela matriz. Então a matriz é o local onde os riscos serão alocados de forma expressa e autocompositiva. Beleza? É um local onde o assunto ele está catalogado. Ele se refere a um lugar, tá? Onde algo é gerado. Isso é o termo matriz. Então, matriz de alocação de riscos trata aqui de onde o risco será alocado naquele contrato. Ou seja, quem será o responsável por cada um dos riscos daquele contrato, pelo menos os riscos que se puderam prever, que foram previstos, e dos riscos que as pessoas quiseram, os contratantes ali, quiseram alocar naquele contrato de forma expressa. Beleza? Bom, a lei das PPPs, ela já mencionava a possibilidade de alocação de riscos entre os parceiros público e parceiro privado, tá? Já tinha essa menção. A lei das concessões de serviços públicos, 8987, ela prevê que o risco ficava por conta do concessionário, mas como a gente já viu, isso na prática não existe. Na prática não tem como. É uma questão econômica, tá? Uma questão fática, extrajurídica. Não tem como a concessionária assumir todos os riscos do contrato, senão o contrato vai ter um valor exorbitante. Então esse é o conceito de matriz de alocação de riscos. Um risco é um fato futuro incerto que pode gerar custos extraordinários ao contrato. Matriz é o local, é o lugar, é a parte que assumirá aquele risco. Então a matriz de alocação de risco é exatamente a parte, o lugar do contrato em que aquele risco, aquele evento futuro incerto que pode gerar custos extraordinários,
será alocado. Pois então, ideia de risco, de incerteza, a precificação dos riscos e respectiva atribuição subjetiva. Precificação dos riscos é muito clara, né? A parte que ficar responsável por um determinado risco, é óbvio que ela vai precificar aquilo em sua proposta, vai precificar aquilo no contrato, né? Se a administração for responsável pelo risco, é claro que o contrato vai ficar mais barato, né? Agora, se a outra parte ela assumir o risco, é claro que a proposta dela será mais cara. Atribuição subjetiva é essa atribuição inicial, uma atribuição consensual dos riscos. A gente vai ver que na Lei 14.133, no edital já contém a minuta do contrato e já contém nesse contrato, essa minuta de contrato, até a minuta de alocação de riscos. A não ser que a administração ela ainda elabore isso, né, e deixe que a parte traga isso na proposta e tal, isso seja transferido para a proposta, o que é mais raro. A Lei 14.133, ela conceitua aqui a matriz de riscos, né? Cláusula contratual definidora de riscos e responsabilidades entre as partes e caracterizadora do equilíbrio econômico-financeiro inicial do contrato. Isso aqui é importante. Ele é bem importante porque considera-se que o risco ele foi precificado. Então, se o particular ele assumiu um risco do contrato, considera-se que ele já está sendo pago também, ele já está sendo retribuído pela assunção daquele risco. Além da retribuição, além do pagamento pelo serviço, pela obra, ou pelo fornecimento de um bem, ou pela locação. E também está sendo retribuído, faz parte da retribuição, faz parte ali da contraprestação da administração pública, o pagamento pela assunção desse risco. Tá dentro do valor pago. Então isso está dentro do equilíbrio econômico-financeiro inicial do contrato. Se esse risco ele é observado, se ele acontece, né, ele é um evento incerto, se ele se torna certo e ele acontece no mundo dos fatos, no mundo fenomênico, esse particular ele não pode pedir o reequilíbrio econômico-financeiro do contrato, porque considera-se que esse risco está inserido já no equilíbrio econômico-financeiro do contrato, já está previsto lá na cláusula de equilíbrio econômico-financeiro do contrato. Termos de ônus financeiros decorrentes de eventos supervenientes à contratação, contendo no mínimo as seguintes informações: listagem de possíveis eventos supervenientes. Então, qual a ideia aqui, pessoal? É que no contrato, naquele contrato, as partes elas estabeleçam uma lista com esses eventos futuros e incertos que podem gerar custos extraordinários ao contrato. É claro que existem várias coisas que não tem como prever. Por exemplo, a pandemia da Covid-19. Ninguém previa isso, né? Mas poderia prever um evento internacional, de forma genérica, um evento internacional, que pudesse suspender a execução do contrato, por exemplo. Um evento de saúde internacional, hoje em dia já pode ser previsto, né? A gente já sabe que pode acontecer uma pandemia aí, né? E onerar excessivamente um contrato. Então vai fazendo a lista ali, toda aquela lista, todas aquelas características de riscos que eu falei aqui no início, pode conter essa lista e outros riscos específicos daquele contrato. A ideia é que tem essa lista e vai falando, olha, esse risco aqui, esse evento aqui, se acontecer, o responsável é fulano. Esse outro evento aqui é fulano. E outra coisa, o risco ele pode ser compartilhado, ele não precisa ser assumido, um risco ser assumido integralmente por uma parte ou outra. Não pode ser aqui a alocação absoluta do risco, pode ser uma alocação compartilhada. Mas essa alocação compartilhada, ela depende de que se faça ali, estabeleça ali os percentuais, né, do risco assumido por cada uma das partes. Não é a mesma coisa que você não alocar nada de risco. Vocês vão ter que discutir depois quem é que vai assumir aquele risco. Então, beleza. A listagem de possíveis eventos supervenientes à assinatura do contrato podem causar impacto em seu equilíbrio econômico-financeiro e a previsão de eventual necessidade de prolação de termo aditido por ocasião de sua ocorrência, né? Você pode, inclusive, pactuar aqui que ocorrendo um risco, não vai ter termo aditivo. Vai ser ali, as consequências serão observadas de forma automática, né? Sem necessidade de alteração do contrato. Caso de obrigações de resultado, olha que interessante. A Lei 14.133, ela divide os riscos das obrigações de resultado das obrigações de meio. Então, no caso de obrigação de resultado, estabelecimento das frações do objeto, com relação às quais haverá liberdade para os contratados inovarem em soluções metodológicas ou tecnológicas, em termos de modificação das soluções previamente delineadas no anteprojeto ou no projeto básico.
Obrigação de meio, estabelecimento preciso das frações do objeto com relação às quais não haverá liberdade para os contratados inovarem. Porque na obrigação de resultado, normalmente, não tem muito espaço para inovar. Tem que obter um resultado. Você pode exigir que se obtenha um resultado, pressupõe-se o quê? Que a pessoa sabe exatamente o que tem que fazer para poder atingir aquele resultado. Né? Agora, pode ser que ela tenha uma parte daquele objeto que se inove, então tem que prever expressamente o que pode inovar. Na obrigação de meio, a inovação é a regra. A inovação é a regra. Você tem a obrigação de utilizar lá os melhores meios possíveis para se atingir o resultado, mas não é obrigado de atingir o resultado. Há essa liberdade de inovar, então a fração do objeto que vai ser prevista é a fração que não se pode inovar. Né? Não pode ter inovação. Devendo haver obrigação de aderência e tal, entre execução, tal, aqui na linha C. O artigo 22 estabelece que o edital já pode contemplar a matriz de alocação de riscos entre o contratante e o contratado. Pode ser que o cálculo do valor estimado da contratação poderá considerar taxa de risco compatível com o objeto e com os riscos atribuídos ao contrato, de acordo com a metodologia pré-definida pelo ente federativo. Repare então que o orçamento estimado já vai prever, né, a taxa do risco. Então, no orçamento estimado vai ter o valor da contratação, mas ali vai acrescer ali a parte dessa alocação dos riscos. Contrato, aí artigo 103, poderá identificar os riscos contratuais previstos e presumíveis e prever matriz de alocação de riscos, alocando-os entre contratante e contratado, mediante indicação daqueles a serem assumidos pelo setor público ou pelo setor privado, ou daqueles a serem compartilhados. Então lembra que eu falei? Os riscos eles podem ser compartilhados. A alocação de riscos que trata o caput desse artigo considerará incompatibilidade com as obrigações e os encargos atribuídos às partes no contrato, a natureza do risco, o beneficiário das prestações, a que se vincula, e a capacidade de cada setor de gerenciá-lo. Veja, isso é muito importante. Natureza do risco, beneficiário das prestações e principalmente a capacidade de gerenciamento do risco. Quem é que tem melhores condições de gerenciar o risco? Ou seja, quem que tem maiores condições de evitar que o evento futuro incerto e que possa gerar ali uma onerosidade excessiva ao contrato, quem pode evitar que esse evento ocorra, quem tem maiores condições de evitar que esse evento ocorra, ou caso ele ocorra, quem é que tem melhores condições de suportar aquele prejuízo, né? Tem melhores condições de suportar aquele prejuízo. Isso é a capacidade de gerenciamento do risco. E além disso, tem que ser compatível com as respectivas obrigações do contrato, né? E o parágrafo 2º, ele vai dizer o seguinte, que os riscos que tenham cobertura oferecida por seguradora serão preferencialmente transferidos ao contratado, porque aí é só ele contratar um seguro, fica muito mais fácil de você fazer a alocação dos riscos, né? Porque aí ele vai e coloca o preço do seguro lá na proposta e acabou. Contratou o seguro, já era. Tá segurado ali o risco, o contrato tá seguro, né? Até porque a alocação da matriz de risco, uma das suas finalidades é a preservação contratual, o princípio da preservação contratual, né? Redução da litigiosidade, preservação contratual, segurança jurídica, muitos outros que a gente vai falar mais adiante, né? O parágrafo 6º ainda traz algumas disposições aqui, mas vamos passar para o segundo item, né? Os elementos da matriz de alocação de riscos. Síntese dos itens componentes da matriz de risco. Bom, primeiro, a matriz de risco ela é uma cláusula contratual expressa e autocompositiva que preveja eventos possíveis, eventos que podem acontecer. Dividindo-se aí quais elementos que a gente acabou de falar, obrigações de resultado, obrigações de meio, deveria colocar isso aqui, itens componentes da matriz de risco. Então você poderia colocar aqui também os riscos políticos, riscos jurídicos, riscos econômico-financeiros, riscos técnicos, riscos de estrutura, vários riscos você poderia colocar aqui, né? Vários itens que podem compor essa matriz de risco, mas tinha que colocar aquilo que está previsto em lei. Obrigação de resultado, obrigação de meio, riscos que podem ser cobertos por seguro, então tudo isso deveria estar aqui. Em relação à constitucionalidade, né? Tinha que concluir pela sua validade constitucional, tá? Pela possibilidade, pela constitucionalidade, mais ou menos na ideia da constitucionalidade da arbitragem
para a administração pública, solução consensual de conflitos também, mediação, conciliação, arbitragem, todas essas questões. Por quê? Primeiro, atende ao princípio da legalidade, está expressamente previsto em lei. Tá claro? Atende ao princípio da preservação do contrato, atende ao equilíbrio econômico-financeiro do contrato que está previsto lá na Constituição Federal. Atende ao princípio da eficiência, né? Você vai ter uma definição ex ante de eventuais litígios que possam ocorrer no contrato. Então você já está prevendo aqui eventuais litígios que possam ocorrer antes e evitando que esses litígios ocorram, porque já está previamente definido no contrato o que vai acontecer. O grande questionamento aqui é em relação à indisponibilidade do interesse público. Só que veja, né? A indisponibilidade do interesse público não impede a administração pública de celebrar ali, de ter meios consensuais de lidar com o administrado. Inclusive, o princípio da consensualidade ele tem sido cada vez mais importante na administração pública, é encontrar soluções que atendam melhor ao interesse público do que a simples imposição da vontade da administração pública. E aí encontra essas soluções por meio de consensualidade, de oitiva ali dos particulares, né? de conversas ali com os particulares, de negociação com os particulares. Então a consensualidade é muito importante. Consensualidade é muito importante. Ela trata da tomada de decisões pela administração pública com a participação dos particulares. A participação dos particulares promovendo maior legitimidade democrática. E veja, a indisponibilidade do interesse público não é a indisponibilidade do patrimônio público. Patrimônio público, inclusive, a administração ela pode dispor do patrimônio público se aquilo for indispensável para atender o interesse público. Entende a dissociação de interesse para patrimônio? O interesse é muito mais amplo. Muito mais amplo. A dimensão coletiva dos interesses individuais, conforme afirma Celso Antônio Bandeira de Mello. Então veja, muitas vezes para você atingir o interesse público é necessário que a administração disponha ali do patrimônio, dos interesses patrimoniais disponíveis, ok? Então a constitucionalidade. Tem 4, finalidade da matriz de alocação de riscos. Então a gente já falou aqui, olha, aí tem entre parênteses aqui aquilo que o professor ele coloca como importante. O equilíbrio econômico-financeiro, ok. É importante, né? Motivos econômicos e jurídicos da definição prévia. Econômicos é que vai tornar o contrato mais barato. Torna o contrato mais barato. Às vezes, né? Não que a proposta será mais barata, mas diminui os custos de transação e diminui a insegurança jurídica. Só de diminuir isso, as propostas já tendem a ser mais baratas, tá? Então, motivos econômicos, o contrato se torna mais barato, pelo menos os custos de transação, os custos contratuais se tornam mais baratos. Evita litígios lá na frente, o que torna o contrato mais barato, porque você tem um litígio lá na frente, você tem ali os custos do processo, você tem os custos da atuação dos procuradores, da administração pública, você tem os custos eventualmente de honorários que terá que pagar no processo, você tem vários custos ali, e você tem todo o tempo que é gasto com aquele processo, isso tudo é custo para a administração, então diminui também esses custos, né? Então são os motivos econômicos, motivos jurídicos, segurança jurídica. Você define previamente os riscos futuros e a responsabilidade deles, você tá ali, você já tem definido, a segurança tá ali, né? Não vai precisar lá na frente brigar para saber quem é o responsável por aquele risco, né? Aumenta então a segurança jurídica, a eficiência do contrato e atenua, claro, a litigiosidade. São todas essas finalidades e benefícios da alocação da matriz de riscos. Veja, pessoal, a matriz de riscos, então, ela vai ser, primeiro, o Egon Bockmann Moreira ele fala o seguinte, que ela é uma definição subjetiva, expressa, autocompositiva, ex ante. Então, ex ante de forma subjetiva, ou seja, as partes, ele fala até a autonomia da vontade. Mas a administração pública não tem autonomia da vontade, que é uma crítica aqui, claro, com todo respeito. A administração não tem autonomia da vontade. A administração, ela sempre busca atender o interesse público. Então, a definição ex ante, subjetiva, segundo ele, subjetiva da matriz de risco, da matriz de alocação de risco. Só que depois que é celebrado o contrato,
essa matriz de alocação dos riscos ela se torna objetiva. Ou seja, as partes devem cumprir aquilo, não tem mais possibilidade de cumprir ou não segundo a vontade delas. Tá? Então, ela se torna objetiva e implica em responsabilidade objetiva. Se alocou a matriz de risco ali como responsabilidade do particular, ele tem que atender, ele tem que se responsabilizar por aquele evento futuro incerto que eventualmente ocorra, tá? Então, de forma anterior à celebração do contrato, é uma definição subjetiva. Posteriormente, a celebração do contrato se torna uma definição objetiva, tá? Daquelas obrigações. O item 5, os efeitos práticos da matriz de alocação de risco. O primeiro ponto é que um efeito prático é que a alocação da matriz de risco ela vai configurar, ela vai integrar o equilíbrio econômico-financeiro inicial do contrato. O segundo efeito prático é que, acontecendo ali o evento futuro incerto, se ele acontecer, a parte que assumiu o risco daquele evento, ela não pode pedir o reequilíbrio econômico-financeiro do contrato. Não pode pedir o reequilíbrio econômico-financeiro do contrato, porque aquilo já estava previsto o risco daquela parte. Salvo se tratar de um evento não previsto como risco ou que extrapolar a quantidade do risco previsto. Se extrapolar a magnitude daquele risco previsto. Ou seja, aconteceu aquele risco, só que a magnitude daquele risco foi muito maior do que se poderia prever. Aí vai poder discutir e fazer um requerimento de reequilíbrio econômico financeiro do contrato. Mas esses são os principais efeitos aqui da alocação da matriz de riscos, né? Então, tem todos esses efeitos. Em relação ao reequilíbrio econômico financeiro, é isso, não cabe como regra. É consequência quanto à responsabilidade das partes. As partes já assumem a responsabilidade por aqueles riscos, né, no contrato. Então, não há que se falar ali em rediscussão, em reabertura da discussão. Não, a parte assume a responsabilidade, ela tem responsabilidade objetiva. E aqui era importante vocês colocar isso. Tem responsabilidade objetiva pela ocorrência daquele risco. Ela tem que assumir as consequências daquele risco de forma objetiva. Não cabe ela discutir se teve culpa ou não. Nada disso. Tá? A matriz de risco, então, como que ela será efetivada? Primeiro, não tem manual de como proceder com essa efetivação da matriz de risco, né? Como é que vai acontecer isso? Vai acontecer de acordo com experiências prévias, de acordo com boas práticas, né, dos contratos a nível internacional, boas práticas dos contratos públicos a nível internacional, né? Então, há todo aqui uma possibilidade, né? O Egon Bockmann Moreira, ele estabelece aqui algumas hipóteses, né? Em primeiro lugar, ele fala que a revisão é privativa das partes signatárias do contrato. Não há que se falar aqui a instauração aqui da revisão da matriz de risco por outras partes que não sejam signatárias do contrato. Beleza? E excepcionalmente pode haver a revisão da matriz de riscos de acordo com a consensualidade dos contratantes. Tá? Eles podem rever essas cláusulas de matriz de risco, é claro. Tudo isso dentro daquilo que estava vinculado do edital, do contrato. Não tem como também você alterar substancialmente ali aquele contrato, porque senão você vai violar o princípio licitatório. Bom, então tem que apresentar e demonstrar o nexo causal. É importante aqui no procedimento, mostrando o nexo causal entre o evento ocorrido e o risco que se pretende realocar ou o risco que eventualmente aconteceu. Então tem que comprovar que o evento extraordinário está ali previsto no risco, a administração, claro, se for o caso do particular pedir ali um reequilíbrio econômico financeiro, ou o particular prever que, o particular demonstrar que aquele risco que estava previsto, né, aquele risco estava previsto, ele ocorreu e ele está além da capacidade das partes do administrar. E aí ele pode pedir ali a revisão dessa realocação da matriz de risco, ok? Então o procedimento ele precisa ser transparente, ele precisa ser público, ele precisa conter ali a participação popular, se for o caso, com consultas públicas e tudo mais, né?
E precisa ser motivado, obviamente. Precisa ser motivado. A solução, ela não busca beneficiar uma das partes. Não busca, a administração não está buscando ser beneficiada naquele contrato. Não quer ter uma vantagem naquele contrato. O que a administração está buscando é, primeiro, a preservação do contrato que vai atender ao interesse público. Se atender, claro, o interesse público. Beleza? É isso que se busca aqui, a preservação do contrato. Ok? Então isso é muito importante aqui no procedimento para tanto a alocação da matriz de risco quanto para a realocação da matriz de riscos. Beleza? Olha o que diz a lei. Será quantificada para fins de projeção dos reflexos de seus custos no valor estimado da contratação, como já falamos. Matriz de alocação de risco definirá o equilíbrio econômico-financeiro inicial do contrato em relação a eventos supervenientes, deverá ser observada na solução de eventuais pleitos das partes. É o que eu falei. Não cabe à parte pedir reequilíbrio econômico-financeiro por um evento que ela assumiu como seu risco, né? Então, olha aí o que diz o parágrafo 5º. Sempre que atendidas as condições do contrato e da matriz de alocação de riscos, será considerado mantido o equilíbrio econômico-financeiro do contrato, renunciando as partes aos pedidos e restabelecendo o equilíbrio relacionado aos riscos assumidos. Exceto no que se refere a alterações unilaterais, ao aumento ou à redução por legislação superveniente dos tributos diretamente pagos. E também o próprio Egon Bockmann Moreira, ele admite o seguinte, que se o risco ele for, o evento ele for extraordinário mesmo, assim, claro que o risco já é um evento ali extraordinário, pode ser ordinário também, mas normalmente extraordinário, mas se os custos por ele gerados forem muito superiores relativamente à capacidade de suportar daquela parte que assumiu o risco, aí pode discutir um reequilíbrio econômico-financeiro do contrato, tá? Bom, outro ponto importante é a teoria das alhas. Primeiro você deveria aqui discorrer sobre a teoria das alhas. O que representa, né, em termos de contratos administrativos, a teoria das alhas. A alha significa risco. Basicamente, a alha significa risco. Então, antes de você ter ali uma regulamentação da alocação da matriz de riscos, você tinha aqui principalmente a teoria das alhas, que era aquela previsão de que os eventos supervenientes, extraordinários, que importassem ali em um custo excessivo, uma onerosidade excessiva particular, eles exigiriam um reequilíbrio econômico-financeiro, não só particular, mas para qualquer das partes. E aí a teoria das alhas ia falar de caso fortuito, força maior, culpa, caso fortuito, força maior, fato do príncipe, fato da administração, eventos imprevistos, né? Eventos imprevistos. Tem toda essa área. A questão da área era o seguinte, a área ordinária, que é a área contratual, ela não importava no reequilíbrio econômico-financeiro do contrato. A área ordinária presumia-se inserida já no contrato, né? Os riscos daquele contrato, os riscos que eram comuns àquela atividade. Só se estabelecia a possibilidade de reequilíbrio econômico-financeiro do contrato no caso de área extraordinária, tá? Que é um risco que não é um risco inerente àquele contrato. É algo que está fora das obrigações ordinárias do contrato e do contratado, beleza? Agora, para o Egon Bockmann Moreira, a teoria das alhas, ela perdeu a razão de ser com a possibilidade de alocação da matriz de riscos, né? Ou a matriz de alocação de riscos. Por quê? Porque essas alhas, tanto a ordinária quanto a extraordinária, ou seja, esses riscos, tanto ordinário, alha é risco, tá? Esses riscos, tanto ordinários quanto extraordinários, eles estão previstos no contrato. Então, só essa teoria das alhas, ela só vai fazer sentido nos contratos administrativos se a alocação dos riscos não for suficiente, né? Se a matriz de riscos não funcionar. Se ocorrer um risco que não estava previsto no contrato, se ocorrer um evento que não estava previsto como um risco naquele contrato. Ou então, né, se aquele risco gerar uma onerosidade muito superior àquela que se poderia prever, né? Então veja, aí ele pergunta aqui, a teoria das alhas sua relação com a matriz de alocação de risco, exatamente isso. Ela perde razão de ser e ela só vai atuar de forma supletiva quando a matriz de riscos
ela não for suficiente naquele contrato, tá? Não for suficiente com aquele contrato. Por quê? Como é que ela convive com a atribuição subjetiva voluntária de eventos futuros incertos a uma das partes? Bom, os riscos, tanto ordinários quanto ordinários, as alhas, elas já são definidas de forma subjetiva no contrato e se tornam objetivas após a sua celebração. Então, veja, essas alhas, né, elas convivem dessa forma. A teoria das alhas, ela então se torna subsidiária, porque tudo já está previsto no contrato e as consequências já estão previstas no contrato. A parte que vai suportar aquele risco já está prevista no contrato. Então, ela só vai conviver de forma supletiva quando a matriz de riscos, a alocação da matriz de riscos no contrato não for suficiente. Aí se aplica a teoria das alhas. Ou seja, buscando o reequilíbrio econômico-financeiro em virtude desse caso fortuito, força maior, fato do príncipe, da administração, dentre outros. Então, como que a matriz de risco se relaciona com essa teoria? Ela pode ser aplicada diante de uma matriz de risco. É o que eu acabei de falar, né? Acabei de falar aqui. Só vai ser aplicada de forma supletiva. Beleza, pessoal? Então, é uma questão bem difícil, bem conceitual, bem técnica, teórica aqui. Mas, como eu falei, conhecer o examinador. Conhecesse o examinador, você conseguiria desenvolver bem aqui esse tema. Beleza? Um grande abraço e até as nossas próximas aulas. Não esqueçam de curtir, compartilhar, de se inscrever aqui no canal e também seguir o @futurei.procuradorias. Um abraço!